Saudações! O nosso grupo é composto por Júlia Alves, Camille Gouveia, Karina Costa, Cauane, Miriam, Nicolas e Raíssa Gabriela. E assim como foi proposto, nós iremos falar sobre a Guerra Fria. Contexto histórico. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, houve um conflito político e ideológico que durou do final da década de 1940 até 1991. Os protagonistas da Guerra Fria foram os Estados Unidos e a União Soviética, representando duas ideologias distintas que eram o capitalismo e o socialismo. A Guerra Fria foi responsável pela polarização da competição e das disputas geopolíticas ao redor do mundo. URSS versus Estados Unidos. A União Soviética, que havia sido aliada dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, perdeu cerca de 28 milhões de soldados e civis em sua luta contra o fascismo. O principal objetivo da política externa passou de derrotar o fascismo para controlar os territórios conquistados. Os Estados Unidos reorientaram sua estratégia na Guerra do Pacífico contra o Japão, iniciando bombardeios em cidades civis. Estados Unidos e a diplomacia atômica. Alguns historiadores acreditam que a Guerra Fria na verdade começou com a incineração nuclear dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Os bombardeamentos são melhor compreendidos não como o fim da Segunda Guerra Mundial, mas como o início de uma nova guerra e de um período histórico. Em inúmeras ocasiões, o governo estadunidense usou ameaças nucleares como parte de sua nova diplomacia atômica. Cortina de ferro. Em 1946, a expressão cortina de ferro foi utilizada no discurso de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico. O discurso de Churchill visava tentar deter o avanço da União Soviética, combinando ajuda militar e econômica com os esforços do governo capitalista. Em resposta, Stalin disse que a Europa deveria agradecer aos soldados soviéticos por expulsarem o nazifascismo da região. A cortina de ferro estava relacionada apenas a uma fronteira ideológica e naquele mesmo ano, a disputa entre socialismo e capitalismo resultou na construção do Muro de Berlim, em 1949. Polarização mundial. O marco que deu início à Guerra Fria foi o discurso do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, em 1947. No qual, na visão de Harry Truman, o presidente atual, era o papel dos Estados Unidos da América liderar a luta contra o avanço do comunismo no continente europeu. Esse discurso lançou o que ficou conhecido como Doutrina Truman, que consistia em um conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para limitar o avanço do comunismo. A primeira ação dessa doutrina foi o conhecido Plano Marshall. A ideia da ação americana em se afirmar como nação hemogênica na Europa e no mundo se explica pelo interesse de Truman em manter um alto índice de crescimento econômico no país. Em contrapartida, na União Soviética, que ao contrário da situação dos Estados Unidos através da doutrina Truman, não foi uma nação expansionista. A URSS não demonstrou interesse em atuar fora da sua zona de influência, a Europa Leste. Os militares soviéticos não tinham interesse em financiar e apoiar movimentos comunistas armados em outras partes do mundo, e que a atitude soviética do pós-guerra era abertamente defensiva devido à construção do país como resultado da Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall e a Comecon. O Plano Marshall, como mencionado anteriormente, foi um projeto que defendia a ideia de apoiar o desenvolvimento econômico de certos países da Europa ocidental, além de limitar o avanço do comunismo. O objetivo era a cooperação econômica, segundo o qual os americanos disponibilizaram grandes somas de dinheiro para financiar a reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Em troca, os soviéticos criaram o Conselho de Assistência Econômica Mútua, mais conhecido como Comecon. A Comecon visava a integração econômica das nações do leste europeu e o impedimento do avanço do Plano Marshall sobre a região. Neste plano, as nações do bloco comunista foram agrupadas sob a liderança dos soviéticos, OTAN e o Pacto de Varsóvia. No campo militar, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada em 4 de abril de 1949 e seu objetivo era estabelecer uma aliança militar entre os países alinhados aos Estados Unidos contra o avanço da influência da URSS. A OTAN foi uma forma dos EUA de afirmar sua hegemonia no continente europeu. Na mesma proposta, em 1955,
Os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia. O acordo militar pretendia reforçar a presença militar da URSS na Europa Oriental e seu objetivo era garantir a segurança das nações do bloco comunista e evitar possíveis agressões dos aliados dos Estados Unidos e os países da OTAN. Assim, se uma nação fosse atacada, todas as outras se mobilizariam para defendê-la. Corrida armamentista. A corrida armamentista também foi uma característica do período denominado Guerra Fria, quando o mundo ficou polarizado entre as políticas dos Estados Unidos e da União Soviética, ou seja, entre o capitalismo e o socialismo. Essa última disputa impôs uma nova denominação à prática, que passou a ser chamada também de corrida nuclear. Isso ocorre pelo ápice do desenvolvimento das armas nucleares iniciado pelos Estados Unidos da América. Corrida espacial. Após os Estados Unidos, a URSS anunciou investimento em tecnologia de armas nucleares. Os dois países desencadearam ainda a atividade que ficou denominada como a corrida espacial. A competição tecnológica resultou na chegada do homem ao espaço. A URSS foi o primeiro país a enviar um ser vivo ao espaço, a cadela Laika, e posteriormente o primeiro humano, o cosmonauta Yuri Gagarin. Já os EUA foram responsáveis pela conquista da Lua, com o astronauta Neil Armstrong. Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi um processo de guerrilha, ou seja, revolução armada, que aconteceu em Cuba. O país tinha sido uma colônia espanhola muito explorada e logo após sua independência territorial vivia dependente dos Estados Unidos, em termos de economia e proteção militar. A Revolução Cubana foi conduzida por Fidel Castro, líder de uma guerrilha instalada no interior do território cubano. A guerrilha liderada por Fidel buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instalada no país desde 1952 por meio de um golpe militar. Após idas e vindas, o movimento instalou-se em Sierra Maestra e foi realizando ataques, os quais resultaram na derrubada do governo cubano. O novo governo cubano, que se estabeleceu então, tinha Fidel Castro seu grande nome e realizou uma série de mudanças no país, o que atraiu a atenção dos Estados Unidos. Os americanos insatisfeitos romperam relações com Cuba e tentaram derrubar o governo cubano em 1961. A quebra de relações com os Estados Unidos resultou na aliança dos cubanos com a União Soviética. Fim da União Soviética. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. A economia soviética demonstrava claros sinais de esgotamento e o país era o mais atrasado em relação às grandes potências. A indústria estava em queda, a produção agrícola era insuficiente e os indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. A disparada no valor do petróleo criou uma falsa sensação de prosperidade no começo da década de 1980, e por isso o país não passou por reformas importantes em sua economia. Dois acontecimentos em 1980 agravaram a situação do país. Um foi a invasão do Afeganistão, que forçou a União Soviética a gastar milhões na luta contra os invasores, e o outro foi em 1986, que foi o acidente nuclear de Chernobyl, que causou mortes e destruição, forçando os soviéticos a gastarem altas somas para conter os efeitos do acidente. A pouca liberdade de expressão e autoritarismo manifestado pelos governos comunistas era uma realidade, e a insatisfação com a crise econômica e a questão política fizeram surgir movimentos de oposição por todo o bloco comunista. Os primeiros sinais manifestaram-se na Alemanha Oriental, Hungria e Polônia. Os alemães derrubaram o Muro de Berlim no final de 1989 e promoveram a reunificação da Alemanha. Os húngaros abriram as fronteiras, com o Ocidente no caso, e os poloneses elegeram o primeiro governo não comunista desde a Segunda Guerra. A União Soviética começou a promover a abertura da sua economia no governo de Mikhail Gorbachev por meio da Glasnost e Perestroika. Logo, as nações que formavam a União Soviética começaram a se mobilizar pela sua independência. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou e no dia seguinte a União Soviética foi dissolvida.